Atenção! Esse podcast trata de assuntos violentos e pode não ser adequado a pessoas sensíveis a esses temas. A noite de sexta-feira, dia 13 de junho de 1980, parecia tranquila. Até que 3 homens receberam a ligação de seu vizinho Alan, que estava fora da cidade a trabalho e estava muito preocupado com a esposa. A esposa dele não atendia o telefone desde de manhã e o Alan estava muito inquieto com isso. Os vizinhos, claro, acharam que não devia ser nada demais, provavelmente um defeito na linha telefônica, né? De qualquer forma, eles se prontificaram em atender o pedido do Alan. Afinal, a cidade de Wiley, no Texas, era uma daquelas comunidades em que as pessoas se orgulham de ajudar umas às outras. Mas o que o interior da casa revelou foi um bebê gritando a plenos pulmões, sujo e desesperado em seu berço. O bebê logo foi retirado e levado para a esposa de um dos vizinhos. Ainda assim, não havia nenhum sinal da dona da casa. Onde estava Betty Gore? Ela era uma pessoa responsável, jamais deixaria sua filhinha de 11 meses sozinha daquele jeito. Naquele momento, os vizinhos se entreolharam preocupados. Algo estava terrivelmente errado naquela casa. O grupo seguiu avançando, passando pelos quartos que pareciam normais, assim como a cozinha. Ao entrar na lavanderia, porém, toda e qualquer noção de normalidade seria quebrada. Um oceano de sangue cobria o piso e no centro estava Betty, a dona da casa. Pelo estado do corpo, não havia dúvida de que ela estava morta. A única questão era: quem seria capaz de um ato tão brutal? Prepare-se, a carruagem sobrenatural de hoje vai te levar a uma história de sexo, amor e morte. Tem vezes que a gente olha para as pessoas e jamais vamos imaginar o que elas são capazes de fazer. É assim no caso de hoje, em que veremos uma dona de casa, mãe e frequentadora da igreja local se transformar em algo muito mais sombrio. Mas eu tô me apressando um pouco e, como diria minha avó, colocando a carroça na frente dos bois. E aqui no caso seria colocar a carruagem na frente dos cavalos. Então, como sempre, vamos começar do começo. Essa história aconteceu em 1980 na cidade de Wiley, no Texas, e envolve 2 casais que são os personagens principais. São eles, a Candy e o Pat Montgomery, e o outro casal era a Beth e o Alan Gore. Para não ficar confuso, eu vou começar a história pelo lado da Candy. Ela era uma dona de casa de 29 anos que morava com seu marido e os 2 filhos. Ela frequentava a Igreja Metodista Unida de Lucas e gostava muito do fato de que aquela congregação era liderada por uma mulher, a pastora Jack Ponder, que acabou se tornando muito amiga da Candy. E não tem nada de muito relevante a respeito da vida da Candy antes de 1980. Era uma vida normal. No máximo, o que a gente pode destacar é que ela era filha de um militar e com isso ela passou a maior parte da infância se mudando várias vezes, quando o pai era transferido de uma base para outra. Daí, ela aprendeu a fazer amigos facilmente, porque toda hora ela tinha que estar ali buscando se adaptar a novas escolas e novas vizinhanças para encontrar novas companhias.
Ela também fugiu de casa uma vez quando tinha 14 anos e foi encontrada no dia seguinte num shopping junto com a sua amiga. Mas isso é coisa de adolescente, né? Ela se casou com Pat Montgomery, que era um engenheiro elétrico brilhante que dedicava muito tempo ao seu trabalho e aos estudos. Depois de um tempo, eles se mudaram para a cidade de Willie e eles tinham 2 filhos, né? A Jane, de 8 anos, e o Ian, de 6. Talvez tenha sido por causa dessa sua vida pregressa de constantes mudanças, ou talvez seja por causa do seu despertar sexual que aconteceu muito cedo, mas a Candy se sentia entediada com a vida que tinha ao lado do Pat. Ela sentia falta de alguma emoção, aquela sensação de adrenalina e frio na barriga. Onde estavam aqueles romances épicos que os filmes e livros tinham prometido para ela? E ela também estava extremamente insatisfeita com o desempenho sexual do marido. E foi assim que ela decidiu. Ela queria ter um caso. E isso nos leva para o outro lado dessa história, para o casal Alan e Betty Gore. Eles chegaram na cidade em 1977 e eram casados já há 7 anos. O Alan trabalhava em uma empresa de eletrônicos e a Betty era professora da escola primária, mas depois ela acabou deixando de trabalhar para se dedicar mais à família. Eles tinham uma filha de 7 anos chamada Alyssa, que acabou se tornando a melhor amiga da Jane, a filha da Candy. A convivência do casal era quase sempre pacífica. O único problema era que o Alan tinha que viajar muito a trabalho e a Betty detestava ficar sozinha em casa durante essas viagens. Ela tinha um medo enorme de que algo acontecesse com ela na ausência do marido. A Betty era uma pessoa muito reservada. Ela até gostava de frequentar a igreja e tal, mas acabava ali o culto ou a programação, ela ia para casa e não ficava ali interagindo nem fazendo amigos. Já o Alan era exatamente o oposto. Ele participava do coral, jogava vôlei no time da congregação, era extrovertido e ajudava na organização da igreja. Em outras palavras, ele era ativo e presente de um jeito que a Betty nunca seria. De qualquer forma, o Alan tinha uma vida pacata, apesar de ter algumas questões ali com a esposa em relação às suas viagens. Mas, no verão de 1978, ele receberia uma proposta que mudaria tudo. Como eu disse um pouco antes, a Candy estava frustrada com a sua vida muito parada e completamente entediada com a performance sexual do marido. Então ela tinha decidido que uma boa alternativa para ter um pouco mais de emoção na sua vida era ter um caso extraconjugal. Só faltava escolher com quem. E foi durante um dos jogos de vôlei na igreja que ela finalmente encontrou o candidato ideal. Alan Gore. Ela chegou a essa conclusão com a coisa assim mais inesperada possível. Durante um dos jogos de vôlei na igreja, ela deu um encontrão no Alan sem querer e percebeu que ele tinha o que ela definiu como um cheiro sexy. Ali estava o fator que levou o Alan a ser o escolhido. O caso é que a Candy não era mulher de ficar esperando que as coisas acontecessem, não. Alguns dias depois, quando o ensaio do coral tinha terminado e todo mundo estava indo para as suas casas, a Candy avistou o Alan no estacionamento e pensou: a hora é agora. Ela apareceu na janela do carro dele e disse: pô, queria conversar com você um dia aí sobre uma coisa que tá me incomodando. Aí, né, ele inocentemente respondeu: ué, pode falar. Então ela entrou no carro e fez a proposta mais direta de toda a história das relações extraconjugais. Ela perguntou:
estaria interessado em ter um caso. Assim, nesse nível de sinceridade. Obviamente, o Alan não estava esperando por esse tipo de pergunta, então ele ficou ali meio que, oi, não sei, pô, mas obrigada, né, caramba, tem a Beth, não queria magoar minha esposa, mas você é bonita, não sei. Então, ele deu um selinho ali nela, né, para não desperdiçar a oportunidade, porque não é todo dia que você recebe esse tipo de proposta, e os dois foram embora, cada um para sua casa. Passaram umas 2 ou 3 semanas e os dois lados daquela conversa ficaram pensando no que a Candy tinha dito no estacionamento. O Alan estava lisonjeado por ter sido abordado pela Candy, né? Que ela era uma mulher bonita, não lindíssima, mas bem acima da média. Além disso, ele ficava pensando que seria bom estar com alguém mais alegre do que sua esposa e talvez um pouco de aventura fosse apimentar assim a sua vida. Já a Candy estava cada vez mais incomodada com o seu marido, o Pat, porque ele não dava ali a atenção que ela queria, e eu não tô falando apenas de sexo, mas, por exemplo, ela estava fazendo um curso de redação e ganhou um a mais. Daí ela trouxe a redação para casa, toda feliz, e mostrou pro Pat, e ele falou, bacana, legal, parabéns, 2 estrelas. E ela ficou assim meio se sentindo muito desprezada nesse momento, e essa era uma atitude bem frequente do Pat. Vacilo, né, Pat? Vacilo. Bom, além disso, ela também estava super preocupada com a possibilidade de ser rejeitada pelo Alan depois de ter falado tão abertamente sobre o seu desejo. Assim, a Candy estava tão entediada com a sua rotina que o ponto alto do seu aniversário de 29 anos foi quando Alan ligou para a casa dela e a convidou para conversar sobre aquela proposta. No dia seguinte, eles se encontraram numa cafeteria fora da cidade e conversaram por mais de 1 hora sobre assuntos variados, como a nota dos filhos, o curso de redação da Candy, os dois ali meio que enrolando para efetivamente entrar no assunto que os levou ali, né? O caso. Enfim, depois de muito enrolar, o Alan e a Candy disseram que estavam muito animados com a ideia, mas ao mesmo tempo receosos de serem descobertos, porque ninguém queria que o seu parceiro fosse magoado. Daí eles começaram a pensar efetivamente em como fariam a coisa, os horários, onde se encontrar, esse tipo de decisão. E eles passaram um mês inteiro discutindo as estratégias do caso. E a gente pensa, né? As pessoas por aí simplesmente são levadas pelo desejo e pela emoção. Mas não. Alan e Candy não eram assim. Eles estavam dispostos a planejar meticulosamente os passos e a logística da traição. Isso aqui é traição, mas não é bagunça. Até que chegou um momento em que a Candy estava cansada daquela lenga-lenga de não saber se iam ou não ter um caso, porque até então eles só tinham conversado e ninguém tinha decidido nada. Então, um dia ela convidou o Alan para almoçar na casa dela, num dia de semana, e claro, no momento em que o marido dela e os filhos não estavam lá. Quando ele chegou lá, ele foi surpreendido com uma folha enorme de papel pardo, separado em 2 colunas, listando os prós e os contras de ter um caso extraconjugal. Tudo muito metódico e organizado, né? Parece até uma pessoa que está fazendo imposto de renda. Quê? Hã? Tá bom. Gente, desculpa, mas os cavalos pediram pra falar que se vocês gostam das histórias que eu conto aqui, deviam conhecer os meus livros na Amazon. Principalmente o meu último lançamento, Os Mortos Herdarão a Terra, que é uma investigação sobrenatural no Rio de Janeiro de 1905. Nessa história, você vai conhecer a Lucinda, uma aprendiz de médium que é contratada para resolver o problema da mansão da família Monteiro e Silva, que é assolada por eventos assustadores. Mas ela vai descobrir que aquela casa guarda segredos que podem ser mortais. E agora, voltamos à nossa viagem.
Bom, depois de debaterem todos os detalhes, eles chegaram à conclusão de que iam ter um caso. Mas, para isso, ainda tinha um pouco mais de planejamento vindo aí. Então, eles criaram uma lista de regras. E vamos a elas. 1. O relacionamento seria de natureza apenas sexual. Se alguém se envolvesse emocionalmente, eles terminariam. 2. Se em algum momento qualquer um deles decidisse terminar, estava terminado, sem precisar de nenhuma explicação. 3. Todas as despesas de alimentação, quarto de motel, gasolina seriam divididas igualmente. 4. Eles iam passar a se encontrar durante a semana no horário do almoço. E os melhores dias para Candy eram terça e quinta, porque ela levava o filho na escolinha e ficava mais livre. Então eles iam se encontrar num desses dias em semanas alternadas. Eles também decidiram que a Candy ia levar o almoço no dia em que eles se encontrassem para que eles tivessem mais tempo, né? Eles imaginaram que iam precisar de todo o almoço de 2 horas do Alan. E a Candy ficaria encarregada de conseguir o quarto de hotel também pelo mesmo motivo, para poupar tempo. Finalmente, depois de toda a preparação e das reuniões de estratégia e regras, eles marcaram o primeiro encontro de verdade no dia 12 de dezembro de 1978. A Candy preparou o almoço e ainda teve direito à sobremesa de cheesecake. Então, ela foi para um hotel de beira de estrada e alugou um quarto. Depois ela ligou para o trabalho do Alan para avisar onde ela estava e o número do quarto. Quando ele chegou lá, ele almoçou e depois eles transaram. A Candy achou o Alan um pouco inexperiente, mas ok. E pro Alan aquela foi a melhor experiência da vida dele. A Candy, que era bastante metódica, como vocês já devem ter percebido, falou para eles tomarem banho antes de saírem, para não ficar com o cheiro do perfume um do outro, o que podia deixar o marido dela ou a esposa dele desconfiados. E assim eles criaram uma rotina de encontros furtivos em hotéis de qualidade duvidosa na hora do almoço. Os dois comiam a refeição que a Candy levava, depois transavam e ficavam o resto do tempo deitadinhos ali na cama, conversando. No final, sempre tomavam banho e voltavam para as suas vidas cotidianas, como se nada daquilo tivesse acontecido. Era apenas sexo casual, certo? 2 adultos se divertindo sem nenhum envolvimento emocional. Afinal, eles tinham feito uma promessa lá no início de não se envolver romanticamente. Nem preciso falar que isso não tinha como dar certo, né? Sim, olha que inesperado. Eles começaram a ter sentimentos um pelo outro. Passaram a ansiar pelos encontros escondidos, pela conversa depois do sexo e tudo mais. Eles passaram a dar cartões um pro outro e sempre que a Candy precisava ir perto do trabalho do Alan, ela deixava uma surpresinha, como um bilhetinho ou um docinho no limpador de para-brisa do carro dele. Essas coisas que gente apaixonada faz. Claro que eles perceberam o rumo que as coisas estavam tomando e também perceberam que eles estavam quebrando a primeira regra do caso deles, que era não se envolver emocionalmente. Ainda assim, eles resolveram prosseguir, e o Alan depois diria no julgamento que ele estava curtindo a companhia da Candy e que não via como algo de ruim podia vir disso. E nesse momento dá vontade da gente dizer: ah, querido, aguarda. Aguarda que você vai chegar lá. Pois é. Tudo ia às mil maravilhas com os pombinhos Candy e Alan, mas tinha aquele pequeno problema. Não tão pequeno assim. Os dois eram casados. Ou seja, aquele conto de fadas não ia durar para sempre. E tudo
tudo começou a ruir quando a Beth engravidou pela segunda vez. Mas o Alan só começou mesmo a ficar preocupado quando ela já estava com 7 meses de gestação. Nessa época, ele passou a ter medo de que a esposa entrasse em trabalho de parto quando ele estivesse em um dos seus almoços especiais com a Candy. Então, no início de junho de 1979, ele conversou com a Candy e pediu para eles darem uma pequena pausa, só até o bebê nascer e as coisas ficarem mais calmas. A Candy, que era a rainha da racionalidade, concordou 100% com a ideia. E esse pragmatismo dela deixou o Alan muito contente, porque ele ficou pensando que se fosse com a Beth, ela ia reclamar e chorar. Ainda naquele mês, a Candy chegou ao cúmulo da cara de pau quando organizou um chá de bebê surpresa para Beth. O Alan chegou até a questionar a Candy por causa disso, mas ela disse que tinha tudo sob controle. E a festa correu super bem, e em nenhum momento a Beth desconfiou que a mulher que estava ali sendo tão solícita e bacana era a mesma pessoa que estava transando regularmente com seu marido até 2 semanas atrás. Inclusive, essa foi uma ocasião rara em que a Beth se divertiu bastante e ficou completamente ali à vontade com o grupo. Isso fez a Candy se sentir um pouquinho culpada, mas depois passou. Então veio o bebê. A Bethany nasceu no início de julho de 1980 e isso aproximou o casal Beth e Alan. Aquela coisa, né? Os dois ficaram ali juntinhos, cuidando do neném. Naquela primeira semana tiveram um momento especial como casal. Mas essa sensação de proximidade não durou muito. Tanto que a Bethany não tinha completado nenhum mês de vida quando Alan achou que já estava ok, estava liberado para voltar para o seu caso com a Candy. Só que teve um problema. O lance ali com a Candy já não parecia mais tão mágico. Pela primeira vez, o Alan se sentia culpado. Ele pensava na Beth cuidando sozinha da Alyssa, que estava com 7 anos, e ainda da bebezinha. E de repente ele começou a pensar: será que é justo isso que eu tô fazendo? Eu não vou responder, né? Porque brincadeira, hein, Alan? Somado a isso, a Beth começou a apresentar sinais de depressão pós-parto, ou seja, ela estava num momento super delicado enquanto o marido dela dividia a atenção entre ela e a Candy. Além disso, a Beth começou a desconfiar da fidelidade do marido porque ele já não estava assim mais tão presente na cama. Com isso, na próxima vez que eles se encontraram, o Alan falou para Candy que estava preocupado com o bem-estar da Beth e que estava se sentindo culpado e que talvez aquele fosse o momento deles encerrarem o caso. Aí, a resposta da Candy, né, a rainha da praticidade, a pessoa super racional, foi um pouquinho diferente do esperado. Ela começou a chorar, a dizer que o Alan estava sendo muito injusto e que não conseguiria viver sem ele. Engraçado como as pessoas mudam, né? Porque ela mesma tinha criado a regra de que, se qualquer um quisesse terminar o caso, eles terminariam sem dramas e sem necessidade de maiores explicações. Bom, a hora do almoço daquele dia terminou e eles não chegaram ao final da discussão. Então foram mais semanas conversando sobre o assunto ao telefone. Aquela coisa, a Candy sabia que queria manter o relacionamento e o Alan sabia que queria terminar. Mas também não tinha coragem de dizer isso com todas as letras. Ele ficava só repetindo que gostava de estar com a Candy, mas que não queria machucar a Beth. No meio desse impasse, a Beth propôs ao Alan que eles fossem ao encontro de casais, que era um programa especial da igreja para reaproximar as pessoas em crise. Durante o final de semana do encontro, o Alan e a Beth revelaram seus sentimentos mais profundos um para o outro e também abriram o jogo em relação às suas inseguranças e desejos para o futuro. O Alan contou
tudo para a esposa, menos, é claro, que fazia mais de um ano que ele vinha tendo um caso com a Candy. No final do encontro, eles passaram por uma cerimônia de casamento simbólica para reapresentar o renascimento da relação. Muito bem, os dois saíram do encontro se sentindo próximos um do outro e prontos para agir diferente dali adiante. Mas, ainda assim, o Alan não tinha coragem de efetivamente terminar. Até que a Candy ficou cansada daquela palhaçada toda e falou para ele: Alan, parece que você está deixando isso pra mim, então eu decidi, não vou ligar, não vou tentar ver você, não vou mais te incomodar. Os dois choraram e aquele foi o fim do caso. O Alan depois revelou no tribunal que tinha ficado aliviado que a Candy tenha tomado a decisão de terminar porque assim ele não se sentia culpado. Olha, sem comentários pro Alan, né? É bacana, pessoa muito ótima. Pouco tempo depois, a Candy e o Pat também participaram de uma sessão do encontro de casais. Os dois gostaram do final de semana juntos, mas a verdade é que eles não tiveram uma experiência transformadora como aconteceu com a Beth e o Alan. Foi mais aquele negócio ali de seguir os passos que eram propostos, mas sem aquele envolvimento emocional intenso. O tempo passou e todos seguiram com a vida. Dessa forma, os dois casais entraram no verão de 1980 com uma sensação tranquila de que tudo estava em paz. Mas isso logo teria um fim. E agora uma pausa para nossa leitura sobrenatural, a indicação de um livro para você que gosta dos temas sombrios desse podcast. A indicação de hoje é Jogo Perigoso, do Stephen King, que é assim aquele livro intenso que você não consegue parar de ler e foi o primeiro livro do King que eu li. Nessa história a gente vai conhecer a Jessie, que está passando por uma crise no casamento dela com Gerald. E então, para tentar salvar a relação, eles viajam para uma cabana isolada e fazem um jogo sexual ali para deixar tudo mais picante. A Jessie é algemada à cama. O problema é que o marido dela tem um ataque cardíaco e morre, e ela não tem como se soltar. E então logo ela se vê presa no quarto acompanhada com o cadáver do marido e em um lugar onde ninguém vai ouvir os seus gritos. Esse livro também foi adaptado para um filme na Netflix que é bem legal. Mas o livro é muito melhor, né? Porque a gente vai mergulhar em todo o psicológico perturbado da Jessie e descobrir que ela já está presa aos traumas e sofrimentos da vida há muito tempo. Já sabe, né? Não dá para perder essa leitura. E agora voltamos para nossa viagem. Tudo estava bem e normal, até o dia em que a Candy precisou ir na casa da Beth pegar o maiô para a Alyssa, a filha da Beth que estava dormindo na casa dela. E chegando lá, a Candy descobriu que a Beth tinha um machado. Nesse momento eu vou pedir desculpas a vocês, passageiros da carruagem sobrenatural. Os cavalos estão ficando cansados e os nossos episódios duram no máximo meia hora. Então a gente vai precisar fazer uma micropausa e na semana que vem terminamos a história da Candy e o que aconteceu entre ela e a Beth na manhã do dia 13 de junho de 1980. Enquanto isso, para quem gosta de séries baseadas em crimes reais, eu quero recomendar a minissérie Candy, que está disponível no Star Plus. São 5 episódios que contam todos os detalhes do crime, indo desde o início do caso entre a Candy e o Alan até o assassinato e o julgamento.
série excelente com a Jessica Biel no papel da Candy e a Melanie Lynskey interpretando a Betty. E eu também recomendo para quem tiver a curiosidade que dê aquela pesquisadinha básica no Google do comparativo entre as imagens da Candy real e a da série. Ficou um negócio muito bem feito. Bom, é isso. Nos vemos no próximo episódio com a parte final desse caso. E assim termina a nossa viagem de hoje. Cuidado com o degrau ao desembarcar e lembre-se de avaliar o podcast e nos seguir nas redes sociais. Se você gosta do podcast, compartilhe com seus amigos. Estamos sempre procurando por novos passageiros para assombrar. E não se preocupe, a carruagem sobrenatural é grande e tem espaço para todo mundo. Nossos passeios acontecem todas as sextas-feiras às 13 horas, mas você pode embarcar na hora que quiser pelo seu agregador de podcasts. Estarei te esperando para mais um Passeio Sobrenatural.